Então, eu sou Altamir e vim aqui ajudar gestores, gerentes, proprietários de loja a fazer com que os seus vendedores batam meta, que você tenha pelo menos 60% da sua equipe atingindo aí as cotas que a empresa determina. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é contorno de objeções. O contorno de objeções é uma das práticas mais importantes da venda. E o gerente tem que ajudar muito a equipe a conseguir fazer com que ela tente ir adiante do não do cliente. Então, por exemplo, quando o cliente fala que está dando uma volta ou que está caro, muitos vendedores desistem. E é papel do gerente, né, do gestor, ir adiante desse processo. Muitas vezes o gerente vai pelo vendedor, mas o grande lance, se você quer fazer com que sua loja tenha altos valores de comissão para a equipe, com que eles consigam fazer isso sozinho. Porque você, como gestor, você pode ajudá-los, mas o ideal é que todo mundo tenha esse hábito de tentar ir além da objeção. A objeção é primordial para bater cota, porque a cada cliente que sai, que você não tenta vender, é uma oportunidade que você perde. Então, se você não descobre o problema e não dá uma solução, como é que você pode reverter esse caso? Pensa, seus vendedores ganham comissão. E o fato deles ganharem comissão é exatamente para eles fazerem essas vendas fantásticas que vêm do contorno de objeção. Na verdade, trabalhar o contorno de objeção com seus vendedores é você fazer com que a cada momento que o cliente não vai levar, ele pelo menos, se ele não conseguir converter, ele venha entendendo o motivo pelo qual o cliente não comprou. Essa é a primeira coisa. Então, como a gente acha que é um contorno de objeções ou não é? Muitas vezes, quando o cliente fala que não tem e o vendedor utiliza aquela famosa frase do tipo, você vai se arrepender se não levar, ou fala algo do tipo que é a última peça, hein? Isso não é contornar a objeção, nem fazer forma de pagamento, porque o contorno de objeção ele está muito mais ligado em entender o porquê o cliente não está levando do que a estratégia em si. Óbvio, a estratégia ela vem de acordo com o que você está conhecendo o cliente. Por que isso é uma oportunidade para você conseguir atingir cota e para cada vendedor, né, atinja a sua meta? Muitas vezes o cliente ele se sente enganado pela loja ou pelo vendedor, ele não se sente seguro, ele quer uma oportunidade de avaliar outros lugares para poder verificar se está fazendo um bom negócio. Se você conseguir que aquele cliente que inicialmente não ia comprar na sua loja compre, você está ganhando cada vez mais uma venda, mas também um cliente futuro, porque ele está sanando uma dor, uma dificuldade que ele estava ao ter, né, aqueles obstáculos para conseguir o que ele queria. Então ele está conseguindo na sua loja. Então isso é muito importante. O vendedor, ele precisa tentar contornar a objeção sempre. Eu sempre falo, né, vindo até mesmo do livro Não Obrigado, Só Estou Olhando, e depois dos treinamentos que eu fiz lá atrás do Friedman, quando eu ainda era da Chocolate, eu fixei 3 obrigações de um vendedor, né, e uma delas é uma das mais importantes, que é tentar fechar a venda a cada atendimento. Esse, eu acho que é uma das principais coisas para o gerente instituir na sua loja, para que cada vendedor se dê o máximo a cada atendimento. Mas o que é se dar o máximo? É tentar fazer todo o possível, todas as estratégias, todas as técnicas que ele aprendeu para conseguir realizar a venda e bater a sua meta. Então, quando você não tenta contornar, quando o cliente fala que vai dar uma volta, né? Quando o cliente fala que precisa pensar, quando ele fala que esqueceu o cartão de crédito, ou dá qualquer outra desculpa e você não vai adiante, você está perdendo uma oportunidade. Então, é papel do gestor, sim, treinar a sua equipe para entender o motivo pelo qual o cliente está saindo da loja, mas antes também tentar contorná-lo, tentar fazer com que ele compre ali naquele momento. Então, não é uma opção ele primeiro tentar reservar a peça, tentar uma transferência. O ideal é que a gente contorne as objeções possíveis e imagináveis para que o cliente compre naquele momento. A partir do momento que ele sai da loja e ele volta, já é outra venda. Então, isso tem que estar muito claro na cabeça da equipe. Por que isso faz gerar
mais resultado? Porque muitos clientes que não iam comprar, compraram por causa desse vendedor, ou desses vendedores, ou dessa equipe que tentaram contornar a objeção. E isso vai gerar mais venda. É óbvio que isso é um dos principais motivos para você conseguir reverter. A gente tem que fazer todo um processo para que o cliente venha na loja. Mas a partir do momento que ele entra na nossa marca, a gente tem que fazer de todo o possível para que ele não só compre, mas saia feliz para que ele queira voltar. Esse é um ponto crucial, muito importante para você fazer um bom resultado. Eu tive que aprender isso de uma forma muito, não vou falar dura, né? Mas eu iniciei numa loja, né? Numa loja de Ipanema, pequena na época da Pedra Atleta, onde, e na parte da manhã, toda pessoa que entrava era uma grande oportunidade, porque eu tinha um fluxo pequeno. Então eu aprendi a lidar com esse fluxo. Só para você ter ideia, quando alguém entrava na vez, né, quando eu estava lá na Pedra Atleta de Ipanema, mesmo que a pessoa fosse um entregador de água, queria entregar aqueles galões de água, né, eu tentava vender para ele, porque na minha cabeça era toda pessoa que entrava era uma oportunidade. Ao mesmo tempo, todos os clientes que eu atendia e que eu conseguia levar até a cabine e não compravam, era um desafio muito grande. Então, eu coloquei na minha cabeça, após ter um pouco mais de experiência com vendas, principalmente isso se consolidou quando eu fui ser gerente da loja de Copacabana, da Pedra Atleta, isso, 25 anos atrás. Eu pensava o seguinte: se o cliente entrou, foi para a cabine, eu demonstrei a mercadoria, ele se mostrou entusiasmado, eu apresentei da melhor forma possível, e o cliente não levasse, eu tinha que tentar descobrir o porquê que ele não levou, e eu tinha que dar mais uns 2 argumentos para levar. Era tipo um objetivo. E isso me fez ter sucesso muito cedo. Para ser o melhor vendedor da minha loja, com o maior número de cotas batidas. Tinha um jornal chamado Paper, onde eu estava sempre, um dos melhores da empresa. E depois, como gestor, eu sempre tive os maiores crescimentos das marcas que eu passei. E eu considero 2 coisas importantes nesse meu sucesso. Uma abordagem diferenciada, divertida, onde quebrasse o gelo, mas também o lance de não deixar o cliente ir embora sem eu tentar entender o porquê que ele estava indo embora, e óbvio, dar 2 ou 3 argumentos aí para que ele não fosse embora de mão abanando. Então isso é uma coisa muito importante. Eu tinha uma vendedora chamada Camila, ela falou isso num bate-papo que a gente teve há pouco tempo, que na verdade ela não era minha vendedora, quando ela era vendedora, ela foi minha trainee, fazia um projeto de trainee na empresa dela, e ela tinha uma característica muito forte de argumentar quando o cliente falou que não ia levar. Então, óbvio que no começo ela argumentava muito com vontade, ela teve grandes gerentes que também tinham essa característica, mas depois que ela foi para o trainee, ela aprimorou, e foi uma das partes que ela confessou que mais gostou nessa parte de desenvolvimento para gerente, que o gerente ele precisa mostrar para a equipe como se contorna uma objeção. Porque na vontade, é óbvio que é bom, né? E a vontade é muito importante para a venda. Mas uma técnica bem clara, porque o controle de objeções é como se fosse um jogo de xadrez. Dependendo da jogada do cliente, você tem que ter uma jogada melhor ainda, não para vencê-lo, até feio falar isso, porque não é uma briga entre você e o cliente na hora de contornar a objeção, mas digamos, de influenciá-lo para ele fazer a compra. Que, de certo, você está fazendo isso para que ele se favoreça também. Você vai se favorecer na venda, mas ele vai se favorecer, né, levando um produto, ou seja, comprando um produto muito interessante, que satisfaça as necessidades do cliente, que até supere essas expectativas que ele tinha anteriormente. Eu vi muitas pessoas, grandes vendedoras que trabalharam comigo, grandes gerentes, que tinham muito resultado porque focavam nessa parte da venda. Muitos vendedores e até muitos gerentes, eles tentam falar sobre o produto, valorizar o produto. Então, o cliente fala que não quer levar, ele repete as mesmas coisas que ele falou durante a demonstração na hora de tentar contornar a objeção. Outra coisa que também acontece muito, ele chegar e tentar lançar a forma de pagamento
tentar fazer a forma de pagamento para o cliente, já calcular ali, pensando que o problema é que o cliente não tem dinheiro. Outra coisa também que muitas pessoas fazem é tentar reservar para o cliente. Ou seja, a pessoa tenta de qualquer forma não perder a venda, mas ele tenta sem estratégia. Porque é quase um caminho a percorrer, um passo a passo, onde primeiro você tem que se mostrar, digamos, empático pelo cliente, entender que ele pode ter dúvida. Depois, você vai investigar quais são, né, as objeções dele, o que está deixando ele incomodado para não tomar a decisão de comprar aquele produto com você. E aí você vai mais a fundo ainda para entender perfeitamente até você identificar e aí dar um argumento que seja plausível para que o seu cliente mude de decisão. Então, tem que ter uma metodologia na hora de contornar a objeção. O que, embora o entusiasmo e a vontade seja muito importante, nesse momento só o entusiasmo pode atrapalhar. Porque o cliente pode achar que você só está querendo vender e está pouco se importando com a necessidade dele, ou com os anseios dele, ou com os problemas dele. Então, fazer um equilíbrio e ter um método eficiente é primordial. Então o gerente ele tem esse papel de conduzir a equipe, né, de conduzir os seus vendedores a um controle de organização muito mais eficiente, muito mais lógico, que vai conduzir o cliente a comprar o produto e sair satisfeito, mesmo quando inicialmente ele falou não. Então essa é uma coisa muito importante. A maneira mais correta de você contornar a objeção, como eu falei anteriormente, é trabalhar junto com o cliente, não contra ele. Então, uma das coisas que eu aprendi em PNL é sobre a utilização de truísmos e a utilização de paráfrase, ou seja, parafrasear o cliente. Se o cliente fala que tá achando caro, né? Você fala, pô, eu entendo que você esteja achando caro, porque hoje em dia tudo tá caro. Então, poxa, eu entendo que você tá achando caro, porque hoje em dia, né, o dinheiro é suado. Qualquer coisa que você mostre que você entendeu a preocupação do cliente vai te colocar ao lado dele, não contra ele. Ele pode falar que acha que o produto não ficou bom nele. Fala, pô, eu entendo, quando a gente está provando uma coisa nova, é difícil a gente se adaptar assim na primeira vista. Você vê que a cada momento, ou você pode usar paráfrase, ou você pode usar truísmo. O que é o truísmo? É usar uma frase que ele não pode contestar, que seja uma verdade incontestável. Isso funciona muito bem no controle de objeções. Trabalhar junto com ele e levemente, sutilmente, mostrar para ele que vale a pena, com um novo argumento, ele comprar o seu produto, é o caminho para o seu vendedor conseguir esse resultado. Agora, os vendedores não sabem como contornar a objeção, e muito menos o gerente ensinar. Ele sabe de vez em quando até contornar, mas ele não consegue fazer isso de forma organizada na cabeça do vendedor para que ele replique aquilo que ele faz intuitivamente. Então, eu acho que se o gerente quer que sua equipe bata a cota, que você tenha 60% da sua equipe ou mais de vendedores atingindo as metas, ele tem que trabalhar o contorno de objeção, porque esse é um dos maiores motivos para a taxa de conversão ser baixa e até mesmo para venda média, o ticket médio não ser tão alto, porque é exatamente um PA, né, ser tão alto, porque um contorno de objeção de uma peça extra ou de um produto mais caro, ele é realmente muito importante que você conheça o produto, que você conheça o cliente e utilize, né, esses dois conhecimentos para dar, digamos, motivos para o cliente levar. Então, eu acho que é por aí. Um exemplo muito bom que eu falo no contorno de objeção, tem um filme chamado Uma Linda Mulher, que eu adoro. Aliás, eu uso muito essa cena, tem um treinamento meu chamado Encantando o Cliente, que uma vez uma gerente chamada Ana Paula, que hoje em dia é supervisora de várias marcas, eu era gerente, ela também, né? Eu já fazia treinamentos, né, naquela época, e ela queria dar um treinamento muito diferente para a equipe de vendas para falar de encantamento, de vendas.
E ela falou também, o que eu faço? O que eu faço? De repente, você já passou filme, já fez filme de simulação. Poxa, me ajuda a montar um treinamento para minha equipe. E ela falou do encantando o cliente, eu logo pensei, se tem alguma coisa que encanta as pessoas, são filmes de cinema, né? Então eu peguei cenas de filmes de cinema para explicar algumas teorias de venda para a equipe e mostrar como superar as expectativas do cliente, que é isso que é encantar. Eu peguei principalmente Uma Linda Mulher, porque é uma cena onde o Al Pacino, né, que é um cego, ele tá com um jovem acompanhante, né, que tá acompanhando ele durante uma viagem, que é o Chris O'Donnell, que fez o Robin do Batman. E aí ele vai, né, num restaurante caro, num restaurante fantástico, e quando ele entra, ele percebe que o garoto fica vidrado numa mulher linda, né? E ele pergunta sobre a garota e logo ele vai dar uma de cupido tentando apresentar o garoto para a mulher que está sentada. Então aí já quando ele chega, ele já percebe que ela está esperando o namorado. E aí é óbvio que ele pede para sentar, tenta fechar a venda, não consegue fechar porque no começo, porque ela dá uma objeção, fala, eu estou esperando alguém, e ele vem com um argumento, né, imbatível, que ele fala, deixa que eu fico aqui sentado com você para que os paqueras não perturbem, né? Como ele era cego, né? Ele tinha essa vantagem. E no papo vai, papo vem, ele vai encantando durante aquele atendimento a moça, até que em certo momento começa a tocar tango e ele pergunta se ela gosta de tango e a chama para dançar. Ela falou que gostaria, mas que não sabia. E aí ele dá vários argumentos até decidir, né, até ela decidir que vai dançar com um cego no meio de um restaurante. E aí a dança é linda. E esse é o grande lance do contorno de objeção. É o cliente achar que não pode, não deve, não tem que, mas quando você faz com que ele decida sim, ele sai altamente satisfeito.